Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre algumas dicas e técnicas para a priorização de tarefas e como elas podem aumentar a sua produtividade diária. Antes de começar, é super importante reforçar que para atingir uma alta produtividade diária, você precisará muito mais do que apenas as dicas que serão apresentadas neste vídeo. Mas tê-las em mente e aplicá-las são um ótimo começo. Além de você saber como priorizar as suas tarefas no dia, o que está associado a um planejamento eficiente, saiba que para uma rotina produtiva, você terá que ter uma excelente gestão do tempo, foco, equilíbrio entre trabalho e descanso, além de muita disciplina. Mas garanto para você que as dicas deste vídeo são ouro e que se você aplicá-las em seu dia a dia, logo verá evolução. Além disso, não se cobre por ser produtivo 100% todos os dias. Somos seres emocionais e então suscetíveis a fatores externos que por vezes podem interferir negativamente em nossa produtividade. Então foque em dar o seu melhor e quando as coisas não estiverem bem, lembre-se de que amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade para você fazer o que deve ser feito. A autocobrança em excesso pode ter um efeito contrário ao esperado e te tornar cada vez menos produtivo. Por isso, sugiro que você se inscreva no nosso canal e fique ligado nos novos conteúdos, pois sempre trazemos vídeos sobre gestão, rotina e produtividade. Dito isso, vamos às nossas 5 dicas. Primeira dica. Pode parecer bobo, mas a maioria das pessoas não faz isso. Tenha um checklist do que você precisa fazer no dia e, se possível, na semana. Materializar o que você tem que fazer em algum lugar trará clareza sobre os seus deveres, uma melhor organização e diminuirá exponencialmente a possibilidade de você falhar ao esquecer algo importante durante uma semana conturbada. Você pode fazer isso de forma física em uma agenda, caderno, post-its ou em uma lousa. Ou então, se você preferir, organize o seu checklist digitalmente em ferramentas como Google Keep, Evernote, Trello, Notion ou até mesmo no bloco de notas do seu celular. Existem muitas ferramentas para a organização de tarefas, que inclusive enviam alertas e permitem sincronização com as suas agendas online. Caso você ainda não tenha esse hábito, sugiro começar com a tradicional agenda, pois dessa forma, você não terá qualquer barreira de adaptação a uma ferramenta online, que geralmente possui muitas funcionalidades que no início podem te deixar confuso. Se preocupe em estabelecer o processo e depois você implementa alguma ferramenta para melhorá-lo. Processos sempre são mais importantes que ferramentas. Além disso, o simples bem feito traz resultados extraordinários. Segunda dica. Com o seu checklist feito, priorize as suas tarefas. De forma simples, divida a sua agenda, verticalmente, de cima para baixo, em 3 partes. No topo, você colocará as atividades mais urgentes, as que devem ser feitas no dia porque o prazo final está bem próximo ou porque outras tarefas dependem dela. Na parte central, coloque as atividades que são importantes, mas não tão urgentes. Lembre-se que adiantar tarefas da semana é muito importante para você manter uma semana equilibrada. Possuir um dia cheio de tarefas urgentes e com o deadline muito próximo é um sinal gritante de que você precisa se organizar melhor. Na parte final, coloque as tarefas que não há nenhuma urgência no momento, mas caso você tenha espaço no dia, consegue adiantar algo sobre ela. Utilize esse espaço para tarefas que você goste de fazer. Entretanto, para você que é líder de um time ou ao menos possui alguns liderados, esse quadrante é fundamental, pois é o quadrante do delegar. Reflita se realmente você precisa ou só você sabe como fazer essas tarefas. Caso não seja uma tarefa que somente você pode fazer, delegue a outra pessoa. Para um líder, saber delegar é uma habilidade super importante para que você se preocupe mais com as questões estratégicas do que operacionais do time. Ainda assim, anote a tarefa e a pessoa para quem você delegou. Assim você pode acompanhar o progresso dela. Vamos a alguns exemplos práticos para materializar o que acabamos de aprender. Exemplo número 1. Você precisa enviar o contrato para um cliente e o deadline é hoje. Obviamente, essa tarefa entra no topo da lista. Segundo exemplo. Você precisa montar uma planilha com informações de 30 potenciais clientes. Hoje é segunda-feira e o prazo final é quarta. Contudo, você naturalmente demora para fazer a pesquisa e buscar todas as informações. Então essa tarefa entrará no topo do seu checklist na segunda e na terça-feira.
Assim você terá tempo adequado para entregar até quarta-feira. Terceiro exemplo. Na semana que vem, você terá que apresentar os resultados do mês para o seu time. Para começar, você precisa colher as informações e criar uma apresentação. Pela importância deste evento, as tarefas relacionadas a ele poderiam entrar na parte central da sua agenda, pois são importantes, mas ainda não são urgentes. Lembre-se de não deixar tudo para a última hora. A conclusão das tarefas da parte central da sua agenda é fundamental para manter a sua semana equilibrada e produtiva. Outro exemplo. O seu dia está cheio, mas você precisa ligar para um cliente para marcar uma reunião. Só você pode fazer isso? Certamente não. Delegue para alguém fazer isso para você, colocando essa tarefa na terceira parte da sua agenda. Ao delegar, lembre-se sempre de definir um prazo para a pessoa. Bom, para encerrar essa dica, aqui vai uma dica bônus. Sempre comece com as tarefas mais urgentes, as do topo da sua agenda, logo cedo, no início do dia, pois elas naturalmente possuem menos possibilidades de remanejamento. Dica número 3. Faça uma reunião diária, a famosa daily, com você mesmo. Calma, vou te explicar o que é isso. Muitos times, principalmente nas áreas de tecnologia e projetos, estabelecem a rotina diária de fazer uma reunião breve, geralmente logo no início do dia, para alinhar o progresso do time, como estão as tarefas de cada um e se alguém possui algum impedimento. Essa inspeção diária ajuda o time a mapear pontos críticos e corrigir a rota caso necessário. Pois bem, você fará isso, mas sozinho. Reserve 15 minutos antes de começar a trabalhar para dar uma olhada na sua lista de tarefas e reuniões do dia. Veja o que transbordou de ontem, e então onde e quando você irá encaixar. Relembre tudo o que você precisa fazer, e veja se há algum impedimento para realizar alguma tarefa, e caso tenha, coloque resolver isso como prioridade. Essa dica, somada com as anteriores, trará muito mais clareza para o seu dia e te ajudará a criar uma rotina mais produtiva. Bom, vamos agora para a nossa dica de número 4. Quebre tarefas grandes em subtarefas menores. Parece simples, né? Mas sabemos que na prática não é tão fácil assim. Vamos lá. Uma abordagem eficaz para aumentar a produtividade é a de quebrar tarefas grandes e desafiadoras em subtarefas menores e mais gerenciáveis. Ao dividir uma tarefa em partes mais simples e específicas, você reduz a sensação de sobrecarga e torna o processo de conclusão mais alcançável. Essa estratégia não apenas facilita o planejamento e a organização, mas também permite que você mantenha um senso de progresso constante à medida que marca a conclusão de cada subtarefa. Além disso, ao enfrentar cada etapa menor, você pode concentrar-se melhor nos detalhes, garantindo um trabalho mais preciso e de qualidade superior no resultado final. Vamos a 2 exemplos. Exemplo 1. Enviar um e-mail importante para um cliente com todos os pontos acordados em uma reunião. Às vezes, enviar um e-mail importante pode parecer uma tarefa que requer muita atenção e cuidado. No entanto, ao dividi-la em subtarefas, torna-se mais fácil de lidar. Primeiro, você pode criar um rascunho do e-mail, estruturando claramente os pontos que deseja abordar. Depois, você pode revisar o conteúdo para garantir clareza e precisão. Em seguida, adicione os detalhes do destinatário, do assunto e de quaisquer anexos necessários. Por fim, faça uma revisão final, verificando erros gramaticais ou de digitação. Ao dividir o processo de envio de e-mail em passos pequenos, você pode abordar cada parte de forma mais eficiente e se sentir mais confiante sobre a qualidade da comunicação. Exemplo 2. Criar o relatório mensal de um projeto. Elaborar um relatório é uma tarefa recorrente e complexa que pode ser simplificada através da quebra de subtarefas. Comece coletando os dados relevantes para o relatório, como números de vendas ou métricas de desempenho. Isso pode ser feito na segunda-feira, por exemplo. Em seguida, organize esses dados em seções relevantes, como metas atingidas e áreas de melhoria. Com a estrutura em mente, escreva os principais pontos e insights para cada seção. Imagine, já estamos na 4ª. Quebramos uma grande tarefa, criar o relatório, em tarefas menores, as quais são distribuídas na semana. Agora, você pode adicionar gráficos ou tabelas para visualizar melhor as informações. Revisar o conteúdo para coesão e clareza é o próximo passo, seguido de um ajuste final na formatação.
E pronto. Na sexta-feira, o relatório estará no e-mail de todos os interessados. Quebrar a criação do relatório em etapas menores ajuda a evitar a procrastinação e permite que você se concentre em cada aspecto individual, culminando em um relatório completo e bem elaborado. Aos poucos, a tendência é que você tenha cada vez menos tarefas críticas no dia, pois estando melhor organizado, você irá conseguir prevê-las e realizá-las com antecedência. Vamos à nossa última dica do vídeo. Dica número 5. Planeje a sua semana no domingo. Reserve ao menos 30 minutos de seu domingo para organizar a sua semana. Caso prefira, pode ser segunda-feira pela manhã também, mas cuidado para não ser engolido pela rotina e pelas diversas reuniões, deixando para depois essa importante etapa de priorização. Para uma melhor clareza dos seus deveres e o que você deverá priorizar, é muito importante que você comece a semana com uma visão geral sobre ela. Por isso, esse passo é fundamental. Mapeie todos os seus compromissos, inclusive os pessoais. Como sugestão, tenha um calendário ou a sua agenda em mãos, online ou física, e faça as seguintes reflexões. Quais são as principais entregas de valor da semana no meu trabalho? Fechar o contrato com o cliente A. Enviar o relatório que a minha chefe pediu. E participar do treinamento de liderança. E claro, não deixe de colocar os prazos. Então ficamos assim. Fechar o contrato com o cliente A até terça-feira. Enviar o relatório que a minha chefe pediu até quinta-feira. Participar do treinamento de liderança na sexta-feira à tarde. Neste ponto, não precisa ser específico e detalhista. Lembre-se que o foco aqui não é detalhar tudo o que você fará na semana, mas sim ter uma visão geral sobre os principais pontos e entregas que acontecerão nela. Continuando. Quais são os meus compromissos pessoais na semana? Preciso ir ao médico, tenho consulta marcada na quarta-feira, irei começar minhas aulas de espanhol na quinta-feira à noite. Preciso assinar um documento no cartório. Qual é o melhor dia para eu ir? E assim, já com uma visão da semana, você define o melhor dia e horário para você realizar esse compromisso. Por fim, se pergunte se há algum ponto crítico e coloque no calendário ou na sua agenda alguma sinalização de que determinado compromisso é crítico. Lembre-se de também colocar em seu checklist diário os compromissos recorrentes, mesmo que eles aconteçam toda semana, como, por exemplo, ir na academia na terça-feira às 19 horas ou, então, aula de inglês, quarta-feira às 18 horas. Isso trará a clareza necessária para organizar os seus compromissos pontuais e não marcar nada nestes horários em específico. Bom, com uma visão geral da semana e das suas principais entregas, você estará mais preparado para iniciar bem melhor a semana. Essa dica é muito importante, até porque ela potencializa todas as outras. Não deixe de aplicar na sua semana. Para finalizar com chave de ouro, aqui vão mais 5 dicas complementares, as quais poderão te ajudar ainda mais na sua produtividade. Dica bônus número 1. Deixe espaços estratégicos em sua agenda. Não adianta ter uma agenda tomada 100% dia e noite, e mais os finais de semana, e querer dar conta de tudo. Imprevistos acontecem. Compromissos repentinos também. Então tenha algumas manhãs ou noites livres, para que assim você possa encaixar algo durante a semana, ou até mesmo fazer algo que você goste. Não há coisa mais desestimulante para a sua produtividade do que ter que desmarcar compromissos para assumir outros. Dica bônus número 2. Essa dica está totalmente ligada à primeira. Descanse. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem um interesse genuíno em performar melhor. Então é óbvio que você também sabe que para ter um dia produtivo, você tem que ter tido uma excelente noite de sono. Descanse. Desligue. Durma a quantidade de horas necessárias para que você sinta bem e disposto. E claro, se organize para respeitar isso. Dica bônus 3. Aprenda a dizer não de forma educada. Ter uma rotina e a disciplina de honrar seus compromissos e deveres é um dos pilares para ser alguém verdadeiramente produtivo. Então, desenvolva a habilidade de falar não para as pessoas e coisas que não estão alinhadas com os seus objetivos e metas. Um sim para algo pode significar vários nãos,
para coisas realmente importantes para você. Aqui deixo uma dica de leitura super especial que poderá te ajudar a entender melhor a importância da disciplina e os benefícios de dizer não. Estou falando do livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, do escritor Greg McKeown. Dica número 4 e penúltima. Não saiu como planejado? Já foi. Siga em frente. Ajuste a sua agenda e as prioridades. E então siga em frente. O que você faz no presente não muda mais o passado. E lembre-se, a autocobrança em excesso terá um efeito negativo em sua produtividade. Dica bônus final. Comemore as pequenas conquistas. Isso não significa que você irá estourar um champanhe a cada tarefa do checklist completa. Isso acabaria banalizando os efeitos da dopamina em seu organismo. Comemorar as pequenas conquistas quer dizer: foi uma semana incrível, onde você performou bem e entregou 95% de todos os seus compromissos. Que ótimo! Saia para comemorar com sua família e amigos. Permita-se comer um fast food, talvez. Você conseguiu a aprovação em uma certificação após ter estudado por meses. Não marginalize o seu esforço e mérito. Faça um post no LinkedIn ou em suas redes. Ou então, quem sabe, compre algo que você estava querendo faz um tempo como um presente para você mesmo. Este tipo de recompensa, mais equilibrada, permite com que a dopamina trabalhe na dose certa no seu organismo, trazendo o verdadeiro sentimento de realização. Bom, essas foram as nossas dicas. Espero verdadeiramente que elas te ajudem a melhorar a sua organização e a sua produtividade durante as suas semanas. Não deixe de deixar o seu like no vídeo e compartilhar com as pessoas que você acredita que gostariam desse conteúdo. Valeu e até a próxima!